Yoda. General Kenobi. Seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline Gomes e depois de um tempinho de férias, a gente tá de volta para falar sobre um tema que ficou dentro da gaveta por muitos anos, que é a ciência na ficção científica. Ou a ficção científica na ciência, entenda como achar melhor. E nesse primeiro episódio, eu trago aqui como convidado / co-host o meu amigo João Rosa, do Alfredo Óbvio. Olá pessoas, tudo bom? Muito bom estar aqui mais uma vez. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Esse é um projeto que eu tinha na época que eu saí da faculdade de jornalismo. Eu ia falar sobre isso no meu mestrado, que eu não fiz. E há pouco tempo eu decidi começar a falar sobre isso, né? Quem sabe a gente fala sobre isso no podcast. Eu queria fazer um documentário depois que eu desisti do mestrado. E agora que eu tenho um podcast, eu falei, gente, eu tenho um podcast, eu posso falar sobre isso no podcast. E aí eu pensei, bom, agora é a hora, vou falar sobre isso no podcast. Até um trecho do que eu tinha escrito lá no meu projeto, no meu pré-projeto, dizia que grandes autores, né, começaram a escrever obras ficcionais com vislumbres na área da ciência, chamadas ficções científicas, não se limitando apenas à literatura. A ficção científica alcançou também o cinema, né, com os sci-fi movies, e são responsáveis por multiplicar esses vislumbres científicos para um número cada vez maior de pessoas. Disson, lá em 1998, afirma que a ficção científica, em determinado momento, é mais esclarecedora do que a ciência para compreender como a tecnologia é vista por pessoas situadas fora da elite tecnológica. A ciência proporciona um input técnico para a tecnologia, a ficção científica nos exibe o output humano. Então, muitas vezes as pessoas só vão ter contato de verdade com a ciência por meio de filmes, livros e séries. E não é amplo assim para todo mundo. Então, a nossa ideia aqui nesse episódio, na verdade, isso vai ser uma série de episódios falando sobre esse tema, é tratar sobre como a ficção científica ela pode nos influenciar a querer desbravar o mundo, conhecer coisas sobre o mundo. Independente da área, né? Pode ser na parte histórica, pode ser na parte da física, da matemática e muitas outras áreas, pode nos incentivar a querer conhecer e desbravar um pouco mais do mundo. Faço para você a pergunta: a ciência, ou melhor, a ficção científica já te influenciou de alguma forma você querer aprender alguma coisa diferente? Sim, de certa forma. Quando a gente vai falar de ficção, né, ela permeia todas as áreas da nossa vida, a gente querendo ou não, né? Quando a gente fala da lâmpada, da luz elétrica, há poucos tempos atrás, nós diríamos que isso era uma ficção científica. Ou melhor, eles diriam que é algo inimaginável, que você apertaria um botão e a luz iria aparecer, né? E tantas outras coisas que antigamente eram sonhos e hoje é verdade. Então, eu posso dizer que hoje a gente vive a realidade do que já foi ficção. Né? Eu até conversei com meu pai sobre para ele participar, que ele infelizmente não pôde participar desse episódio, mas ele sempre falou muito dos Jetsons, que era aquela coisa, né? Era um desenho, uma animação de uma família que vivia no futuro. E apesar de não ser exatamente do jeito que eles narraram no desenho, você tem algumas coisas que naquela época eram inimagináveis e hoje estão aí, né? Como telemedicina, conversa por vídeo, né? Telefone celular, ninguém pensava num negócio desse, a gente só não tem teletransporte ainda. Júlio Verne, ele foi aí um dos grandes, Pioneiro. mas ele foi um dos grandes que criou, entre aspas, muitas coisas que viram a ser realidade hoje. Wells também, né? Júlio Verne e Wells, com a máquina do tempo, né? Eu até fiz uma enquete lá no
Instagram? na página do Instagram do Qual é das Quintas, perguntando, né? E o Thiago, que não tá aqui com a gente hoje, foi assim, a primeira coisa que ele respondeu foi falar sobre tempo. Para ele foi assim, destaque, né? Tudo que é relacionado à viagem no tempo é assim, fantástico para ele, né? Uhum. E eu acho isso interessante, né? Que isso, por mais que ele não tenha seguido a carreira, né, voltada para estudar o tempo, na verdade ele quase foi químico, né? Que também não tem nada a ver com isso. Quase. Quase foi químico e eu sempre fui contra. Não vamos entrar nos detalhes. Falei, cara, você é um publicitário nato, falava isso pra ele. Não, eu sou químico. Tá bom. Então tá bom. Largou tudo e foi editar vídeo. Mas enfim, essa questão, a gente já teve um episódio aqui sobre isso, né? Falando sobre viagem no tempo, que é uma coisa assim, que a gente gosta muito de falar. E a gente se sente inspirado, né, por essas coisas. Você falou de Júlio Verne, poxa, Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra. São histórias, né? 20 mil léguas submarinas. Isso aí, 20 mil léguas. Ou Legolas submarinos. Legolas submarinas, já diria o Clésio. São histórias. Eu lembro quando eu li Viagem ao Centro da Terra que eu fiquei assim, deslumbrada, porque realmente parecia verídico, sabe? Sim. Parecia perfeitamente plausível que aquilo aconteceria. Aliás, aproveitando essa, né? Aquele filme Atlantis, né, da Disney, Sim. bebeu bastante desses dois livros, né? Que é 20 mil léguas submarinas e Viagem ao Centro da Terra. Ele bebeu bastante desses dois livros e trouxe também uma obra que vai bem nessa pegada que você falou. Parece real, né? Que você vai conseguir ali, porque assim, não é qualquer pessoa que vai em Atlantis. É um cara bilionário que juntou uma equipe gigantesca com informações que eles estão juntando há vários e vários anos. Não é aquela coisa assim, desenho animado, que você vê um buraco na parede, você entrou e você tá no mundo mágico. Então, tipo assim, a cada 5 minutos uma pessoa nova estaria no mundo mágico. Então eles trazem essa grande dificuldade para gerar a gente duas coisas, né? Uma, a dificuldade. Expectativa, né? Isso, a expectativa, a dificuldade. E duas, quando você entra, você sente assim, caramba, passei por tudo isso junto com ele e mereci estar aqui. Sim. Você falou de Atlantis, tem um livro de David Gibbons chamado Atlantis. Uhum. E que ele narra também uma expedição a Atlantis, sem nenhuma Atlântida, né? Sem nenhuma perspectiva de que realmente daria certo. Uhum. Mas o David Gibbons, ele é conhecido, né, como autor de ficção científica. Eu, infelizmente, ainda não consegui ler todos os livros dele, mas esse especificamente, assim, eu me engoli, sabe? Eu li em 2 dias um livro de mais de 500 páginas. Ele é maravilhoso. E ele vai contando de uma forma que você realmente acredita que aquilo ali é possível de acontecer de alguma forma. Sim, legal. E aí eles vão contando de um jeito que você vai entrando na história e você vai falando assim, gente, pior que isso é verdade. Foi assim mesmo que aconteceu. Então, quer dizer que se for para um lugar tal, no lugar tal, a gente vai encontrar Atlântida. Né? Então, assim, se entra com aquilo ali na cabeça, né? Ele entra numa vibe de que Atlântida era uma cidade de judeus que sucumbiu durante o degelo, o último, né, grande degelo da Era do Gelo, e que eles fizeram sacrifícios a Deus para poder não morrer ali, eles não morrerem ali, e que eles já teriam descoberto o cobre naquela época. E aí, como essa descoberta foi junto com eles, né, para debaixo do mar, os sobreviventes foram para o Egito, e no Egito eles levaram essa grande descoberta. Sim. E aí teria toda aquela história dos judeus no Egito e tudo mais. Então, assim, ele leva a Bíblia para dentro do negócio. Ele aproveitou um gap, né, e escreveu ali dentro desse gap. Legal. Tem outras obras que fazem isso, aquele Castlevania, da Netflix, também faz isso, aproveita um gap da história em série vampiros, demônios e tal. Então, é legal. E uma coisa interessante é que a ficção, ela cria uma pergunta, que é a pergunta do porquê ou o que.
o que vai acontecer se eu fizer isso daqui? Eles criam essa pergunta, mas como uma forma lúdica, uma forma da gente se divertir. E a ciência aproveita isso para poder falar, peraí, tentar ver se isso realmente pode acontecer. A gente tem realmente casos e casos, como você falou dos Jetsons, a gente falou de Atlantis, a gente falou de uma cacetada de coisas, e eu vou falar agora de Star Trek, que eles tinham celulares, que era algo sem fio, a qual eles conversavam entre eles. Então, olha só que incrível. Hoje a gente ainda acha incrível a questão de espaçonaves viajando e desbravando o universo. Cara, a gente tá achando incrível isso hoje, em 2024. Só que daqui a pouco, a gente já tá vendo aqui o Elon Musk e a sua empresa querendo ali colonizar Marte. E depois, não sei, o futuro é muito incerto, né? E hoje a gente tem algo que vai um pouquinho além, um pouquinho não, bem além da nossa capacidade mental e cognitiva, que são as IAs. Quanto a gente vai conseguir evoluir, quanto a gente vai conseguir crescer com isso. Coisa que há muito tempo atrás a gente via, mas só de ouvir falar em trechos de, por exemplo, Exterminador do Futuro. O que é IA? Eram as máquinas que tinham sua rebelião. Tá, era legal, era lúdico, era divertido você ver e você lutar contra as máquinas. Só que aquilo está se tornando realidade hoje, mas não com as máquinas destruindo o planeta, mas sim com a gente usando. O meu maior medo não são as máquinas destruírem o planeta. O meu maior medo é quem vai programar elas para poder acharem que tem que destruir o planeta. Ou seja, nós ainda seremos os grandes vilões da história do Exterminador do Futuro. Exatamente. São coisas que antes não era nada e hoje está se tornando real. E a gente acaba tendo que abrir um pouco mais a mente para poder aceitar isso. O que era ficção, hoje é realidade. Quem diria que você escreveu no computador? Eu quero uma tartaruga, sei lá, andando de patinete à noite no meio da lua. E isso aparece para você na sua tela. Exato. E não com muita dificuldade. Aliás, a gente pode fazer o teste agora e colocar na capa do episódio. Exatamente. Exatamente. Faz isso aí. Vou fazer agora. É uma coisa interessante você falar sobre a questão de passado e presente, né? E o que será no futuro, as IAs, né? A gente tem filmes que é a própria, justamente, né? A inteligência artificial, né? Que é um filme chorável, bem chorável. O Homem Bicentenário, que é uma inteligência, assim, é fenomenal, né? Um Pinóquio, só que com a inteligência artificial. É fantástico aquilo ali, né? A gente assisti esses dias, cara. Pô, uma saudade, né? Saudade de Robin Williams. O filme envelheceu bem. Existem muitas possibilidades que já se concretizaram e outras que não se concretizaram ainda, né? Você tem, por exemplo, o Minority Report, que eu acho muito interessante o Minority Report, não pela questão só deles preverem os assassinatos e tudo mais, tudo que está ao redor de Minority Report ali, com aquela questão da ética, né? De você prender antes da pessoa cometer o crime, mas até que ponto, né, você pode fazer um negócio desse? Exato. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante no Minority Report, é a experiência do cliente. Não sei se você reparou que tem uma cena. Nossa, logo depois que ele tem uma cena depois que ele troca os olhos, que ele chega numa loja e tudo aparece para ele voltado para os gostos dele. Só que não era dele. Era de acordo com o cara que tinha aqueles olhos antes. Então, era a experiência do cliente de pegar informações, né? Hoje a gente digita o CPF quando a gente vai comprar alguma coisa, e aí as empresas sabem quem é a gente, né? Hoje você já tem aquela coisa da Amazon, americanas sabem quem nós somos, e aí vai sugerir coisas pra gente. Isso já é comum, né? Há 10 anos atrás não era tanto assim, você só tinha a Amazon fazendo isso. Hoje você já tem todas as outras lojas fazendo isso também. E eu acho isso muito interessante, porque é uma IA programada para atender às suas necessidades quando você chega em qualquer loja. Você não precisa nem digitar um código. São os seus olhos. Ele pega direto com biometria, né? Direto nos seus olhos e já sabe o que você gosta, o que você quer e oferece isso para você. E isso não tá longe da realidade hoje. Nem um pouco. Isso pode acontecer semana que vem.
Só, assim, eu particularmente acho que seria muito caro, muito caro. É porque, Sim. olha só, aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão agora. Eu acharia muito caro olhar a retina do olho, né? O que vale mais a pena é olhar o rosto, igual eles fazem, sorria, você dá um sorriso, você Uhum. levanta a sobrancelha. Então, aí, isso realmente faz todo sentido. Ainda entra nessa questão. Ainda é a nossa cara, é a nossa biometria que está aqui. Uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer, mas por questão de dinheiro, eu tava falando isso com meu pai. Carros voadores. Ah, por que a gente não tem carros voadores? É porque a gente não tem como fazer, a gente não tem tecnologia? Não. Se o ser humano quisesse fazer os carros voadores, a gente já teria um monte de carro voador. É porque, falando em custo-benefício, é horrível. É Não, e não tem como péssimo. você fazer isso em grande escala, porque a maior parte da população mundial não vai ter como comprar um negócio desse. Exato, e aí você teria que mexer em estrada, você teria que mexer em absolutamente tudo. E outra, o carro com roda, né, é muito melhor, porque você vai gastando bem menos energia. O carro que voa teria que gastar uma energia surreal para se manter, para poder ficar. Ou aí, beleza, tá, então não vamos fazer ele voar, vamos fazer ele ser magnético, então. Aí, beleza, todas as ruas vão ter que ser de ferro, aí vai ter que trabalhar tudo de novo. Então, olha só que dor de cabeça. Então, a tecnologia, a gente vai aprendendo com os filmes o que é benéfico para a gente e o que nos dá alguma espécie de lucro. Então, por isso que muitas das tecnologias em filmes, elas foram só ficando retrógradas. Mas eu Caramba. ainda acho que De Volta para o Futuro, combustível de lixo seria sensacional. Aí a gente entra na questão também do lucro. As grandes Por... empresas não vão querer que isso Não aconteça vão nunca. lucrar com isso, exatamente. Não vão Exato. lucrar nunca com isso, porque, óbvio, né? A gente não precisa nem explicar o Porque a porquê. gente, a gente tem combustível Mas de isso água hoje. salvaria. Água. Isso ajudaria a salvar metade dos problemas do planeta Terra, assim, Sim. A 2007, um engenheiro, desculpa, eu acho que foi 2007, mas há tempos atrás, um engenheiro aqui no Brasil criou um carro que era movido a água. Mais de uma pessoa no mundo fez isso. É claro que sumiram com ele, porque um carro movido a água é um prejuízo gigantesco. Então, a tecnologia, ela vai usar a fricção como referência, mas se não tiver questão dinheiro, money retorno, mesmo, né? retorno, ela não vai para frente. Você vai ver um monte de ideia maluca e tal, e você pensa assim, caraca, que legal, mas que inútil, né? Você já assistiu aquele com o Harrison Ford, o caçador lá de androides? Já Ah, assistiu esse filme? Ele não. é muito bom. Ele tem um final bem duplo e tal, blá. Mas lá tem uma tecnologia que você tira uma foto, aí você pega a foto impressa, bota no seu computadorzinho, e aí lá você vai dando zoom, dando zoom, dando zoom. Aí você vai abrindo e dando mais zoom, assim que você. É uma Tipo NFT, assim, né? exato, é o famoso enhance. Tu conhece o enhance nas séries policiais? Aí ele vai dando zoom e tal. Eu falei, cara, o custo que seria para poder criar uma tecnologia dessa é bizarro, não faz sentido nenhum. Você ia ter que tirar uma foto, ela ia ter cada foto ia ter 1 GB de informações. A resolução teria que ser absurda disso. Exato. E o enhance é o seguinte: você já assistiu alguma série policial em que tem uma foto do assassino, a foto tá toda desfocada, foto horrível. Sim. Aí ele vai, aperta o botão do enhance, e aí, através de computação gráfica, eles conseguem fazer com que aquela imagem fique boa, ele consegue ver a cara da pessoa. Que sonho isso no Photoshop, hein? Enhance não existe. E essa tecnologia é impossível também de acontecer. Que Hoje a gente sonho isso no tem, mas Photoshop. hoje a gente tem o Enhance, mas a gente usa ele através de IA, né? A IA, ela vai ver ali mais ou menos o que está embaçado e tenta criar um rosto a partir do que ela entende. Mas a gente ainda está muito longe disso Tá acontecer. muito longe. Pronto, o João Rosa me mandou aqui as fotos pra colocar na capa, tá maravilhoso. A IA foi esperta, ela botou uma lua, uma porrada de lua atrás, então é como se eles tivessem um outro sistema resolvido o problema, tá vendo? Exatamente, exatamente. Não precisa nem respirar. Tem uma forma da tartaruga respirar diferente. É uma tartaruga alienígena. Na época que eu fiz o projeto, né, para poder começar a fazer o documentário, eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, né, se prontificaram a responder. Eu vou citar o nome de algumas delas aqui que responderam, porque elas deram a resposta. E se você estiver ouvindo este episódio e quiser participar, o seu convite já está feito. Você pode vir
fala comigo, deixa seu comentário e eu vou ter um prazer gigantesco em ter você aqui para responder. Ao vivo, não tão ao vivo assim, mas responder aqui a sua relação com a ficção científica, né? Outra pessoa que respondeu lá no Instagram foi o João Pedro, que ele fala que gosta quando é uma história bem contada e um universo não muito distante, o que não se aplica a Star Wars, né? A gente Nem já Star sabe Trek. a gente já sabe que Star Wars não é queridinho do João, ele já falou isso algumas vezes, a gente tentando convencer-me se for capaz e não deu certo ainda. Pô, mas o cara começa pela nova trilogia, não tem quem goste de um trem desse, não. Né? Fazer o quê? Começou errado. Mas, bom, eu vou começar pela resposta do Matheus Giron, que é um amigo meu de muitos anos. Acho que desde, sei lá, 2010, 2011, um negócio assim, que a gente é amigo. E ele deu, assim, umas respostas muito filosóficas, sabe? Eu adorei, assim, a resposta dele. Ele falou que tem grande, na pesquisa que eu fiz, né? Ele falou que tem grande interesse em ficção científica. Eu perguntei por quê. Aí ele disse: ficções científicas nos fazem viajar em um universo de possibilidades infinitas. Isso me lembrou muito o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Porque eles têm um gerador de probabilidades infinitas. Elas mostram na prática, as ficções mostram na prática, coisas que sonhamos viver no futuro. Transformam teorias em realidade. Influenciam gerações na busca pelo conhecimento ainda não alcançado. Instigam nossa imaginação e sustentam a nossa esperança de inovações tecnológicas revolucionárias. Nos trazem à mente questões filosóficas de existência e humanidade, entre muitos outros motivos, esse eu pontuo como sendo os mais importantes. Isso aqui foi filosófico demais, cara, eu achei sensacional. É tudo isso que a gente falou. A gente imagina, a gente sonha, a gente acredita que pode ser realidade. E tentar resolver problemas. Que, por exemplo, o Interestelar é resolver problema. Uhum. A gente tem um problema que a Terra está inabitável. Está ficando inabitável. Vai chegar um momento em que não vai ter como mais ser sustentável, que não é muito difícil de acontecer do jeito que as coisas estão andando hoje. E aí, será que a gente consegue em outro planeta sobreviver? Beleza, aí a gente entra, por exemplo, no Elon Musk aí que você falou que tá querendo ir para Marte. Sim. Show de bola. Então, o que eles fazem? Esse filme eu acho assim fantástico, porque eles vão conduzindo as teorias. Eu não entendo nada, né? Assim, que eu não sou física, fiz comunicação, tem nada a ver com isso. Mas você vai acreditando naquilo ali de uma forma que parece tão plausível tudo aquilo que eles estão falando ali, que você fala assim, isso é possível. Perfeitamente possível. Vamos atravessar um buraco negro e ir para outro planeta. Pronto, resolvemos o problema. Por incrível que pareça, não tá muito longe do que a gente está vivendo hoje, né? Parece muito surreal, mas a gente está destruindo o planeta todo. Né? Exato, e talvez chegue um momento em que a gente fala assim, beleza, vamos para outro lugar então, né? A própria filme da Máquina do Tempo tem isso também. O filme. Que tem essa coisa assim do muito, muito, muito no futuro, a Lua sendo destruída, né? Porque as pessoas foram morar na Lua e destruiu a Lua. Coitada da tartaruguinha que tá lá agora. Uhum. Isso é assim. Você olha e fala assim, cara, ficção é uma ficção, você se entretém com a história, você chora junto com o Matthew McConaughey ali, olhando pra filha dele no vídeo, você chora, são 3 horas de filme que tu fica chorando o tempo todo. Porque é angustiante, né? É um negócio angustiante aquilo ali. Outra coisa aqui que ele trouxe é o Independence Day e o Star Trek. Uhum. São 2 experiências que ele teve com ficção científica. Independence Day entra nessa coisa, né, que eu até estava estudando semana passada sobre roteiro, dessa coisa do alien, que a gente tem medo de ser exterminado. Sim. Que Interestelar também passa por isso. A gente tem medo de ser exterminado, do que a nossa própria raça pode fazer contra a gente. Sendo que eu acredito mais no contrário, cara, você acredita? Eu acredito mais que no futuro quem vai fazer o papel desse Independence Day vai ser gente. Tipo, A gente no futuro, chegando no planeta, destruindo tudo mesmo, fazendo uma algazarra, os caras lá se cagando de medo, entendeu? Porque é muito a nossa natureza, sabe? A gente fez isso nas grandes navegações. Exato.
Exato, só vai mudar o cenário pelo cenário intergaláctico. Exatamente. E ele traz aqui também Star Trek. Uhum. E é uma coisa interessante que ele fala, né? Meu primeiro contato com esse universo foi com o Capitão Kirk, de William Shatner, e o Spock, de Leonard Nimoy. Em um cenário completamente brega, todo trabalhado no isopor, mas com ideias futuristas revolucionárias. Quase que 100% baseadas em teorias físicas fundamentadas. Me apaixonei pela ousadia de uma série que, em pleno ano 60, mesmo que de forma simplória e sem um orçamento satisfatório para financiar efeitos especiais de qualidade, soube trabalhar de forma magnífica com a essência da ficção científica. E com isso exerceu uma influência importantíssima para as novas gerações, instigando o desejo pelo conhecimento. Sim. Assim, não é uma série de ação. Não sei se você já viu, Aline. Os filmes são filmes mais de ação e tal. Uhum. Mas, não, esse não. Ele é mais filosófico, tem as conversas muito interessantes ali entre os personagens, o cenário interno. Então, tem episódios, por exemplo, é uma série antiga, mas tem episódios que você se segura na cadeira que você passa, vai dar ruim total aí. E ele te faz acreditar nisso. Pena que não foi muito bem aceito na época, né? Eu acho que né, foi cancelado na terceira temporada, se não me engano. Acho que na época o pessoal não imaginou que Star Trek seria um grande fenômeno que tá sendo, né? Anos depois, né? Exato, tanto que até hoje né, são produzidos séries de Star Trek. Tipo, não morreu, tá vivíssimo até hoje. Uma coisa que ele coloca aqui que eu achei interessante o fato de falar é que as séries, elas sempre tiveram menos. As séries de ficção científica sempre tiveram bem menos apelo do que os filmes. Uhum. Acabou que os filmes sempre foram muito mais pro grande público, né? Então você teve muito mais adesão, por exemplo, de Star Wars, né? E aí até a eterna briga de Star Wars com Star Trek, porque Star Trek era uma série, e nem todo mundo assistia a série. Ao passo que muito mais fácil você ir num cinema assistir Star Wars, né? Essa foi uma questão que ele colocou aqui, a questão da adesão popular. Olha só, comparar Star Trek com Star Wars é difícil, porque Star Wars é um filme de ação, são filmes de ação, aventura e ação. Star Trek não vai muito nessa pegada. Ele tem aquela questão aventuresca de desbravar o universo, mas não é muito nessa pegada do Star Wars. Então fica difícil, sabe? E outra, Star Wars, na época, foi um boom, sabe? Todo mundo falava sobre isso. E não é difícil, cara, de verdade, conseguir comparar ambos, porque mesmo que ambos sejam ficção científica, eles descambam para lados diferentes. Um é um universo quase que mágico, com poderes e tudo mais, e o outro, Star Trek, é basicamente a gente daqui a alguns anos. Lá é a humanidade que as coisas foram acontecendo, tá? Tem alienígena, tem sei lá o quê, mas nada tão surreal a ponto de a gente pensar assim, cara, daqui a 1000 anos essa parada aí não deve acontecer. Então eu acho bobo, sabe, essa guerra, porque ambos não tem nada a ver. Qual é melhor, arroz ou feijão? São bons os dois juntos, entendeu? Exatamente. Exatamente. É outra coisa do Doctor Who. Também entrou muito nessa. Ai, eu quero Bebeu muito ver muito Doctor dessa água. Who. Tu não viu, não? Nossa, eu nunca assisti nenhum. Eu tenho muita vontade, mas eu não tenho o serviço de streaming certo. Teve um dia que eu falei, eu vou assistir todos. Aí eu falei, eu vou baixar mesmo que seja da forma que não deve ser baixada. E aí deu erro em todos os episódios. Gente, eu sempre baixei um monte de série. Mas Doctor Who foi a única que eu não consegui de forma alguma. Eu consegui E na eu quero ver época, lá né? desde os Alguns anos primeiros, atrás. poxa. Então eu comecei a ver desde os primeiros, assim. Cada pedaço tá no streaming. Tá Um serviço ótimo, de é isso aí, streaming tipo as diferente. joias do É infinito. porque Doctor Who é um seriado muito longo, né? Tiveram vários doutores, né? Passou Tem por. gente que já até morreu já. Então assim, cada serviço de streaming pegou um pedacinho pra si pra dizer que tem, mas não tá tudo num lugar só. Mas enfim, Doctor Who também bebeu um pouco desse universo, né? Você tem a TARS, que é uma máquina que leva para tempos diferentes, lugares diferentes. Você tem lá os robozinhos lá para dominar o mundo. Exterminate, exterminate. É sensacional aquilo ali.
essa coisa da viagem do tempo, né, que a gente falou. Também eu não consegui terminar, porque é uma série muito longa. Olha, Dr. Who veio antes, tá? De Star Trek. É de 63 e o Star Trek é 66. Então, na verdade, quem tá bebendo é Star Trek. Quer dizer, vemos e convenhamos, né? Se a gente for ver aí, nessa época, tava todo mundo pegando um pouquinho do outro ali e fazendo seu mundinho, né? Criando coisas, né? Eu acho que nessa época, assim, dos anos 60, 70 e o início dos anos 80, você tinha muito essa coisa de pensar como seria o futuro. Isso. Os anos 2000. Como seria a virada do milênio. Como seria tudo isso? Era muito mítico o que iria acontecer. Uhum. Então você tem essas produções de séries e filmes muito voltadas para isso, né? Como seria... Sim, nossos pais acreditavam que teriam tecnologias, tipo, sei lá, carro voador, robôs. E tinham medo, né? A gente né? A gente tinha medo, tinha gente que gostava. Só que o negócio é o seguinte, ou a gente chegou num momento, num patamar, que a gente não tem olhado tanto para o futuro. A gente olha um futuro sem... presta atenção. Nossas obras de futurísticas são futuro distópico, que é a parada quase... Guerra de zumbis. Zumbis, explosão que todo mundo morreu, sobrou uns ali. IAs destruindo a humanidade, terremoto. Exato. É sempre coisa ruim. Quer dizer, parece que a gente já está chegando no nosso ápice e, com todo respeito, eu acho que a gente está bem longe do nosso ápice. Eu acho que o ser humano vai conseguir fazer tanta coisa que hoje a gente só está sonhando, sabe? Coisa que a gente fala aqui, sei lá, carro voador. Mas você acha que está faltando imaginação? Então, quando a gente vai falar de obras de ficção, eu acho sim que está faltando. Eu acho mais ou menos. Porque, assim, é uma pergunta capciosa para me ferrar. Porque, vamos lá. Hoje, com os serviços de streaming, acho que Hollywood tá vendidaça, né? Porque muito do dinheiro que eles ganhavam, a forma como eles ganhavam, mudou completamente. E muitos desses serviços de streaming, eu acho que só a Netflix que está dando lucro e a HBO é a única que não está pagando, tipo assim, perdendo dinheiro. Mas ela ainda não está ganhando muita grana. Então, por conta disso, eles precisam de mais assinantes, eles precisam de pessoas, então a produção de conteúdo precisa ser muito grande para que atraia as pessoas. Só que com isso, vem aquela parada. Se você produz muito o tempo todo, você não cria algo consolidado, algo bom de verdade. Então, eu não acho que a imaginação, entre aspas, a imaginação está morrendo. Eu acho que hoje é um volume tão grande de tanta coisa que acaba sendo um monte de porcaria que é inútil, não serve pra bosta nenhuma, e as coisas boas estão sendo perdidas. Muitas ideias inovadoras só estão passando e a gente não tá vendo. Então, eu não acho que é a falta da imaginação, mas eu acho que a gente está vivendo essa parada de muito, 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 e no final das contas a gente fica sem quase nada de bom, realmente, sabe? É tipo, sei lá, vou dar um exemplo. Antigamente o pessoal comia muita carne boa, filé mignon e barará. Aí agora, vamos fazer muita comida para ninguém passar fome e tal. Porque antes eles só comiam filé mignon, mas comiam só 2 vezes ou 3 vezes por noite. Vamos comer o tempo todo. E aí agora é aquelas carnes de isopor, carne de sei lá, ok, tarará. Então, tipo, quando a gente vê o filé mignon, a gente já tá cheio, saturado, sabe? O ponto que eu tô dizendo. Então, eu acho assim, a bênção da internet, das informações, é que a gente tem acesso a bastante coisa. A parte ruim é que a gente está sendo tão bombardeado, que a gente acaba se perdendo em todas essas informações. E a gente só não está recebendo elas mesmo. Elas vêm, passam, e é isso, sabe? Aquele ditado entrou por um ouvido e saiu no outro? Então, é basicamente isso. E aí a gente tem um sério problema. Ninguém absorve nada, né? Exato. E com a IA pode ficar pior ainda, porque pensa assim, num futuro em que a IA pode fazer qualquer coisa por você. Você não precisa mais absorver tanto. A gente está caminhando pro filme do Wall-E, cara. É o robô não, a inteligência criada lá no Dirk Gently, que foi criada para acreditar em tudo por você. Você não precisa mais acreditar em nada. Sim, e no final das contas aquilo dali, o Douglas Adams, ele faz umas críticas assim, que são absurdas. Você pensa assim, cara, esse cara tá brincando. Não, ele tava falando assim, então, olha só, a gente tá chegando numa fase, e ele em 70 tava falando isso,
em que você vai ter que pagar uma parada para poder acreditar em você, porque é tanta coisa e você não consegue, com a sua mente humana, acreditar em tudo. Então você vai contratar isso. E aí contrata eles compram, né, o carinha para acreditar em tudo e ele quebra, Exatamente. porque ele não consegue acreditar. Exatamente. Aí ele começa a acreditar que a Terra é rosa, o mundo é Tudo é rosa, rosa. que tudo é cor de rosa. E foi o que você falou. Em 70, o cara vem e me escreve um negócio desse, sabe? Assim como o Guia do Mochileiro das Galáxias também. Tipo, chega uma nave, do nada, aí entra na mesma vibe, né? O mundo vai acabar. Beleza, vai Cara, a destruir a melhor Terra. desculpa para destruir a Terra é esse livro. Sim. Não, a gente vai passar uma via interplanetária no meio por aqui, então é isso que eu tô falando. Ele faz essas críticas que são muito jogadas, assim, é quase um tapa na sua cara. Não é aquela coisa, tipo, você tem que pensar nas. Não. Ele tá falando assim, gente, vocês estão destruindo uma cacetada de árvore para fazer uma via que poderia pelo menos dar volta. Sabe? Exatamente. Porque é exatamente o que acontece com a casa do Arthur Dent. Exato. Esse tipo de analogia eu acho muito interessante, assim. E eu acho que a gente acabou se perdendo, assim, no rumo das coisas, assim, ao longo dos anos, né? Talvez não a falta de imaginação, mas a falta de perspectiva mesmo. Hoje a gente só pensa que a gente estava falando, né? No terror. Vamos ser invadidos, vamos destruir Zumbi. tudo, porque a gente já está destruindo tudo. O futuro são os zumbis. Pelo amor de Deus, gente. O futuro ainda tem muita coisa pela frente se a gente resolver os problemas que a gente pode resolver. Não é impossível, mas eu acho que a gente meio que deixou de lado, né? Entra naquela vibe do eu vou ser polêmica aqui, vou ser polêmica mesmo porque eu quero. Esse programa é meu, eu faço o que eu quiser. Cancelada. A gente acreditava que ia ter aquele meme, né? A gente acreditava que ia ter carros voadores e a gente não chegou nem. Eu falei, gente, no ano 2000, a gente assistiu uma novela que falava sobre clonagem. A gente tinha uma tal de ovelha Dolly. Que ainda está aí até hoje. A gente tava estudando, cara, clonagem. Por que essa vibe não foi pra frente? Hoje a gente tem que discutir e tentar provar para as pessoas que a Terra não é plana e que se tomar vacina você não vai morrer. A gente teve que retroceder mais de 100 anos, mais de 500 anos nessa brincadeira. Doenças que nem existiam mais estão voltando porque as pessoas não estão usando vacina. E aí a gente entra nessa assim de, a gente hoje não fala de clonagem, óbvio. Como é que a gente vai falar de clonagem se a gente precisa provar para as pessoas que a Terra é redonda, cara? Cientista tendo que provar que a Terra é redonda, fazendo conversa com as pessoas, falando, não. Tá bom, faça o experimento. O cara faz o experimento, dá errado, provando que a Terra é redonda e fala, sabe o que é isso? É a NASA querendo acabar com nossos experimentos. A NASA não existe, é tudo invenção, e enfim. A gente vai ter um episódio só para poder falar sobre teorias da conspiração. Aguardem, a gente vai falar sobre isso em algum momento. E sabe o que é mais conspiracionista? É a China, Rússia, a antiga União Soviética, né? E Estados Unidos, que são todos ali grandes inimigos, entre aspas, em alguns momentos, e nenhum deles desmentiu que a Terra é redonda. Porque na Guerra Fria, simplesmente poderia a União Soviética falar, ué, mas a Terra não é redonda, é reta, é chata. Sabe por quê? É porque essas pessoas estão assistindo muito filme, talvez elas devessem viver um pouco mais a realidade. Elas estão vendo muito filme distópico. Exato. Deveria estar se preocupando mais com outras coisas mais interessantes, desenvolvendo um pouco mais a imaginação delas. Uma coisa interessante que eu quero trazer aqui, algumas pessoas falaram sobre Matrix. Ah, sim. Que foi o Elinton de Oliveira e o Matheus Santana, conhecido como Nuti. Não é um filme super original, mas entra muito nessa coisa dessa vibe do estamos sendo vigiados, né? Dessa vibe do teorias conspiratórias, mas também tem muito essa coisa da ficção científica pelo lado das coisas que acontecem, máquinas e como é que as coisas funcionam, né? Na vibe do Matrix. Eu acho isso bem interessante também, coisas assim que eles colocam, né? A trilogia, pelo menos, né? Esse último filme a gente meio que dá uma ignorada, né? Ele não existe.
É igual o Thor, Amor e Trovão, ele não existe. A trilogia tem muito essa vibe da ficção científica, né? E uma pergunta que eu fiz pro Nucci, e que eu achei muito interessante que ele trouxe para mim, pessoas que seguiram carreira por causa da ficção científica. E eu acho isso legal pra gente abordar. Uhum. Eu acredito que mais pra frente a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios. Ele falou que conhece gente que ficou tão fascinada com o Flash poder voltar no Flashpoint, poder voltar no tempo, que hoje é formada em física. Ah, legal. Então, eu acho isso, assim, sensacional, sabe? Pessoa que realmente... E é, assim, bem o foco do que eu queria trazer mesmo na época do documentário. Pessoas que começaram a se interessar por ciência por causa da ficção científica. The Big Bang fala disso. Exato, exatamente. O Sheldon começou a estudar física porque ele gostava muito Era Dr. Proton. Aliás, ele e o Howard falam disso na série, né? E não só isso, como o Proton aparece umas 1000 vezes, até depois de morto, né? Ele tá lá na série. Eu acho isso muito legal, assim, pessoas que se inspiraram, né? Você tem teve aquele boom dos dinossauros, né? No final da década de 90 e no início dos anos 2000. Toda criança tinha um dinossauro, hoje é um pouco menos isso, mas eu acho que tá tendo um pouco do déjà vu. Hoje as crianças ainda falam sobre dinossauro, mas eu acho que é bem menos do que naquela época. Mas você parar pra pensar que provavelmente teve gente que quis ir fazer história ou até mesmo paleontologia por causa dos filmes sobre dinossauros. Teve, Jurassic Park. É porque, assim, os filmes eles vão influenciar as pessoas, principalmente nessa época que não tem internet. Eu vou dar um exemplo aqui, só fugindo um pouquinho. Mas naquele filme, Como Treinar Seu Dragão, naquela lugar lá que adota, né, os gatos, falaram que teve um aumento de crescimento de as pessoas adotando gatos pretos e botavam o nome de Banguela nos bichinhos, sabe? Sim, inclusive esse que respondeu aqui, o Nucci, ele teve, eu não sei se ele ainda tem, um gato chamado Banguela, um gato preto chamado Banguela. Tá vendo? A ficção inspirando as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, às vezes, a mensagem que é passada na ficção, ela precisa até ser bem cuidadosa, sabe? Hoje, eu acho que não influencia tanto por conta da internet. Porque o jovem não quer nada hoje em dia. O jovem hoje recebe tanta informação de tanto lugar que, na maioria das vezes, não interessa ele sentar a bunda na cadeira e assistir uma série, um filme, alguma coisa assim. Porque querendo ou não, ele fica zapeando. Ele só quer ver vídeo de 1 minuto no máximo. E eu tô ficando nessa. Hoje, por exemplo, eu não faço a mínima ideia nem onde tá meu celular. Tá ali. Por quê? Porque se eu ficar com ele na mão, eu vou ficar o quê? Zapeando. Eu não consigo. Eu tava falando isso com o meu melhor amigo, né? Eu não consigo jogar o jogo, que hoje é o dia que eu tô basicamente livre. Hoje eu literalmente só preciso fazer uma tarefa, porque foi um dia, graças a Deus, um dia livre em não sei quanto tempo. Então, eu não consigo jogar. Eu não consigo ler um livro, eu não consigo ver um filme. Por quê? É porque não tem tempo? Na maioria das vezes mas hoje, por exemplo, é porque não tem tempo? Não, porque você fica no celular, vendo, sei lá o quê. Aí chega a notificação de um outro aplicativo, aí você olha lá, aí assiste um vídeo, aí depois o próximo vídeo, e você não recebe mais aquela informação. Aquela informação já é inútil pra você. O que me fala aí, Aline? A última vez que você assistiu, você lembra os vídeos que você viu? O último vídeo que eu assisti, eu sei qual foi, porque foi o do qual é do RPG. Que ou você ou o Thiago editaram, né? Foi o Thiago que editou. Então, mas eu só acabei isso. de publicar, que eu publiquei no TikTok, falando sobre o Derek, o Bárbaro, sendo massacrado pelo monstrinho. O meu personagem morrendo em uma das 1000 vezes que ele morreu no RPG. E dizem que tem outro carinha lá que morre mais do que eu. Pelo visto não. Mas é isso. Essa gama de informações nos atrapalha. E outra, a influência dos filmes, que antes era muito importante, a gente foi influenciado, não tem jeito. A gente foi influenciado de todas as formas possíveis com isso. Hoje você trabalha com jornalismo. Eu duvido que você não deve ter visto alguma jornalista quando era criança, e isso te influenciou de certa forma. Você pensa, pô, que legal, a April O'Neil, olha só, ela consegue ser jornalista e trabalhar com tartarugas ninjas ao mesmo tempo. Isso é muito incrível. Tartarugas mutantes adolescentes ninja.
Não, em português só ficou assim, porque realmente não tem. Porque até elas falarem quem são, Pois acabou o é. filme. O meu TCC da faculdade de jornalismo foi sobre o papel do jornalista no cinema. E eu trouxe vários jornalistas que apareceram no cinema para mim, que fizeram a minha infância, adolescência e o início da minha juventude, né? O próprio Super-Homem, eu tenho o Diabo Veste Prada. Até que ponto você vai para ser jornalista, ter a vaga que você quer, você ser respeitado no meio, né? De repente 30, que também é uma coisa que traz, né? Até que ponto você vai, em termos de ética, para poder fazer. De repente, 30 me jogou pra publicidade, por incrível que pareça. Né? Porque eles também mexem muito com isso, ó, com Sim, peças publicitárias, porque é com. moda, né? Então tem muito isso, é uma revista de moda, então Tanto ele tem quanto o Diabo bastante isso. Veste Prada. Foram grandes influenciadores. Como Perder um Homem em 10 Dias, que é uma briga entre Sim, uma jornalista e é um uma jornalista. publicitário, né? Isso foi uma influência muito grande para mim. E eu trouxe também o filme do Spotlight, né? Que é baseado em fatos reais, em fatos, que é baseado no livro, né? Que ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar. Que é a história do que aconteceu lá em Boston, né? Com os clérigos, vamos dizer assim, os clérigos, e a questão de abuso, né, dentro da igreja e tudo mais. E eles foram lá, meteram as caras, foram, resolveram, e isso foi sensacional, né? Muito disso me influenciou. Me influenciou desde criança, com certeza. Me influenciou a querer ser jornalista. O meu filme de Natal favorito, por exemplo, fala sobre jogos, que é uma coisa que eu tô caminhando aí pra. E aquele que Já você é mandou no outra Instagram? vibe. Não, aquele que eu te Ah, mandei no tá. Instagram é sobre um programa de entretenimento de Natal. É Beleza. uma jornalista, ela é uma produtora de um programa de TV. Então. Esse que eu tô falando é 12 Dias de Natal. 12 Dias de Natal é uma empresa de games que tem 2 games designers que eles precisam bolar um jogo para poder fazer uma ação estratégica para a inauguração de um hotel na cidade. Entendi. Em Chicago. Então, os dois lá estão bolando uma estratégia para poder. Então, né, tem toda uma questão de experiência do cliente, experiência do usuário, né? Como é que as pessoas vão Cara, que legal, vou interagir. ver isso. E ele tá no YouTube, tá, gente? Ele tá no YouTube de graça para poder assistir. Então, assistam. 12 Dias de Natal. Show. Assistam antes que eles. Exatamente, 12 Dias de Natal. São influências nossas. Garanto que quando você queria fazer jornalismo era por causa do Super-Homem. Eu? Não, é porque eu não tinha mais nada pra fazer. Não, mentira. Era o que você queria. Não era. Na verdade, eu pensei assim, pô, tô zoando, era isso mesmo. Na verdade, publicidade que eu fiz porque realmente não tinha como fazer jornalismo, porque jornalismo só tinha de manhã eu trabalhava. Aí eu falei, pô, não tem nenhum, vai essa bosta aqui mesmo. E acabou gostando da Não, parada. eu sou apaixonado por publicidade, nossa, eu amo meio curso. Não só isso, como eu, no final, né, a gente faz tipo um discurso, né, para os novos alunos, em que eu fui escolhido pessimamente para fazer, porque eu simplesmente falei, cara, eu não queria fazer esse curso. Eu caí de paraquedas aqui. E caiu lá pra fazer. Muito bom. Mas é isso, deu tudo certo, né? Amo meu curso, a melhor coisa que me aconteceu. Mas, Aline, eu sei que hoje nem eu nem você estudamos física ou nada relacionado às ciências, né? Mas alguma vez já te interessou em estudar, pelo menos não a fundo como faculdade, mas entender um pouco mais sobre alguma coisa relacionada a alguma coisa nos filmes? Com toda certeza. Eu, inclusive, já cheguei a pesquisar. Eu cheguei a pesquisar para poder entender algumas teorias que eles lançavam nos filmes, assim, tipo, a teoria de tudo, né? Que é o filme do Steve Hawkins. E eu fiquei encantada com aquilo ali, porque ele Cara, eu fala de uma esqueci, forma é da sobre a teoria do relatividade? tempo, né? Tempo. É. E eu acho assim, espetacular aquilo ali. Nossa, Que ele filme é traz. lindo demais, cara. Eu cheguei a estudar muito história, sempre voltado muito para história, para poder ver esses gaps, né, que a gente estava falando do Atlantis, por exemplo, pegar esses gaps e falar assim, isso aqui era possível, realmente poderia ser desse jeito.
Sim. E criar as minhas próprias teorias a partir daquilo ali, sabe? A gente tava brincando com isso, com aquele meu livro que eu nunca terminei de escrever, dos detetives paranormais, né? Lembra disso? Sim, Que a gente pegou aquele momento lá do assassinato de alguns presidentes e a gente tava literalmente criando uma história em cima disso. Só faltou terminar. Mas exato. aí não teve jeito, eu tive que estudar para poder levar ali. Sabe um filme também que um livro que também mexe muito com isso? Faz muito isso? É bem mais novo. Percy Jackson. Aliás, terminou agora a série, né? A Disney? Eu senti um pouco de falta dessa parada. Que o Rick Riordan faz? Ele pega algo real, pega histórias reais, história americana, história greco-romana, né? Porque agora a gente pode falar greco-romana porque tem também os novos livros. E ele pega tudo que é real, Novos, né? Novos entre aspas. os novos, que o último foi lançado em 2012, 14, sei lá. Ele pega histórias reais, né? Histórias da guerra, a guerra lá do sul contra o norte, que eu já esqueci tudo. Mas ele vai pegando a guerra civil americana e vai trabalhando em cima disso. Aí quando tu vai ver quem é esse cara, ele é um professor de história do ensino médio. Então ele sabe do que ele tá Exatamente. falando. E aí você vai ver o Exatamente. quê? Um monte de gente que leu Percy Jackson e foi fazer faculdade de Foi história. fazer história. Inclusive, eu tenho uma amiga que o TCC dela foi totalmente sobre Percy Jackson, falando sobre Sim. mitologia, assim. Gente que assistiu Suits, já viu Suits? Sim, e virou E, advogado. exato. Eu conheço meu pai. Mas tô brincando, né? Não necessariamente assim, mas ele ama Suits, aí tá lá estudando direito, né? Tá no seu segundo período agora. Então, os filmes, eles influenciam, sim. Influenciam de forma boa a gente, as ficções influenciam, sim. E eu fico um pouco de receio de a gente acabar perdendo isso para uma gama gigantesca de informações que não vão nos influenciar absolutamente nada. A prova disso Não tem nada, né? tipo, tirando as receitas que eu faço lá. Eu pego lá e tal, aprendi a fazer sorvete, por exemplo, vendo vídeo. Eu salvo todas as receitas e falo, hoje eu Vídeos vou fazer uma dessas. vídeos de gatinho e cachorrinho, que são ótimos também, Ai, são bons realmente. Eu quis até trabalhar com cachorro e gato por causa dos vídeos. Tá vendo como é que os Reels influenciam a Sim, gente? mas tem que ser o real certo, pô, também. Você falou do Percy Jackson, eu Aham. ganhei de aniversário a trilogia dos Kane, Aham. que é sobre a mitologia egípcia. E aí eu me apaixonei pela mitologia egípcia também. E fui pesquisar, fui querer saber. Então, quando lançou, por exemplo, Moon Knight, eu fiquei encantada também. Eu já sabia os nomes dos deuses do Egito. E aí eu comecei a fazer associação. E aí eu voltei a ler as Crônicas dos Kane. Uhum. Justamente porque trouxe essa coisa, assim, do... E eu quis ir Sim. pesquisar. Quis ir saber mais sobre aquilo ali. Quando eles falaram, porque o Elvis era um Aham, ele deus. Eu adora falei, isso. cara, o Ele Elvis adora era um isso. deus disso. Então é isso, cara. Se você for ver aqui nos meus livros, tem alguns ainda, que teve outros que eu perdi, eu emprestei e nunca mais voltaram. Mas Tururu, igual os teus que você me emprestou e talvez alguns não voltam. tururu. Vou Tururu voltar 2. sim. Vou voltar Aí sim. me inspirou a estudar sobre mitologia grega. Eu era fissurado. E isso, Segunda Guerra Mundial, que eu também gostava. E tipo assim, só pra você ver, levou uma coisa, que levou outra coisa, e que Sim. levou outra coisa, e a gente vai aprendendo. É o exercício. Sabe um filme que a gente, por causa de muitos erros que aconteceram no Hum, decorrer da situação, mas tem um filme que é muito interessante que tem essa coisa da inserção histórica, que tem essa vibe da ficção científica mais voltada para a história mesmo, Eternos. Tem esse sim, lance é mesmo. a própria questão da invenção da bomba atômica, por exemplo, que você tem uma cena super dramática ali falando sobre a invenção da bomba atômica. Sim, eu lembro. Aliás, é um dos bons arcos, né, que tem no filme. Ele é totalmente jogado ali da Marvel. Marvel Assim, infelizmente, porque seria um filmaço, né, assim, se você pegasse seria, mas pra... se mexeram muito nele e tal, aí. É, E ele tem essa parada bem da ficção científica. sim. E faz total sentido, assim, no universo da Marvel. É um ser que come planetas, mas para isso ele precisa deixar tudo bonitinho e tal. Eu não come planetas, eu tô com Galactus na cabeça. É, São os seres que vão crescer em ovos, né? A Terra é um ovo gigantesco. Faz sentido, entendeu? Ali pro aquele universo, só que
Poderia ser muito melhor trabalhado, né? Pelo visto, essa ficção científica não influenciou eles. Não influenciou. Não influenciou. Não deu certo, não deu certo. Sinto muito, mas não deu certo. Tem aquele Operação Cavalo de Troia também, que é uma super ficção científica. Qualquer filme do Tarantino, você vai ver ali, tem doses de verdade. Ele insere os personagens dele, deu a louca. Era Uma Vez em Hollywood. Que tem até o Leonardo DiCaprio, tem o... Nossa, eu nunca imaginei que ia querer ver esse elenco, né? Que é o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt e a Margot Robbie, né? Tem esses três... São esses três horríveis atores aí. E, tipo assim, nesse filme, né? Não sei se você conhece essa história, mas a Sharon Tate, ela foi brutalmente assassinada lá em 1960 e pouco por um grupo lá de satanistas, né? Só que nesse caso aqui, nessa história aqui, ele vai inserir dois personagens que não existem, que é o personagem do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt. Isso muda completamente o final. Se você não assistiu, claro, termina exatamente como o Tarantino gosta. E ele faz essa inserção bem legalzinha assim. E aí, olha que legal. Eu não conhecia a Sharon Tate, não conhecia a história, e por causa disso eu fui estudar para entender o que aconteceu. Eu vi documentários, eu vi uns entrevistas na época, e agora eu sei uma história que eu não sabia. É igual Uma Noite no Museu, sabe? Que tem um monte de personagem ali que você não sabe. Tipo, esses dias eles acharam, por exemplo, agora estão discutindo se encontraram o avião da primeira aviadora. Ela ia dar a volta ao mundo, só que ela não conseguiu, ela perdeu isso, né? Ela sofreu um acidente no caminho, não sei o que, Hearts. Eu sabia quem era, de quem que eles estavam falando, porque eu assisti o filme. Uhum. Não consegui estudar isso, mas eu tenho muita vontade de conhecer muita história aí, né? E não só história, mas assim, próprias questões de você realmente imaginar viagem no tempo. Por exemplo, a série 1889, que infelizmente não teve Quando eu sequência. fui assistir, foi cancelada, eu falei, acho que não. Cara, é uma série assim que tu para e tu fica, mano, que loucura é essa? E no final tu descobre que é só ficção científica. O bagulho é muito louco. Por enquanto. Assim, acabou, né? Não vai ter outro. De acordo com o que eles falaram, infelizmente não vai ter a sequência. Mas assim, o final da primeira temporada, primeira e única temporada, né? Mostra pra você que é tudo ficção científica. Uhum. Que é tudo uma loucura ali, sabe? É cenário, nada daquilo ali é real. É tudo na cabeça. E às vezes se quebra com isso, né? Um cara que era muito bom com isso, há tempos atrás, era o Jack Kirby. Já ouviu falar? Jack Kirby. Ele era. Ele trabalhou com a Marvel, com a DC, ele tinha lá. E ele criava, assim, umas tecnologias muito zoadas. E que hoje elas fazem sentido, bem mais sentido pra gente. Só que eu tô pensando assim, pra galera na época, ele tinha que fazer toda uma introdução para explicar como aquela parada. E tinha a máquina que funcionava com você, através da sua imaginação e tal. Tipo assim, aquilo ainda é muito, muito, sabe, longe da nossa realidade. Mas de certa forma influenciou o que nós temos de tecnologia hoje. Então, mais uma vez, tem um ditado para isso, né? É quando a ficção invade a vida, não? A vida imitando a arte. A vida imitando a arte. Então, querendo ou não, a gente é influenciado pelo que a gente gosta. Sim. Então, quando a arte é divertida, ela acaba te ensinando. Para encerrar esse episódio, porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente vai ficar somente na parte 2. Na parte 2, na parte 3 e o que der para fazer. Phineas e Ferb. Phineas e Ferb é uma animação, parte infantil e parte não infantil, né? Porque tem muita coisa em Phineas e Ferb que é muito adulto ali para criança entender. Mas assim, você tem essa coisa lúdica, né, das crianças inventando coisas. São crianças criando coisas e criando coisas absurdas. Uhum. O episódio, eu assisto, tá, gente? Eu continuo assistindo, eu assisto vendo enquanto eu almoço, enquanto eu janto, eu assisto, tá, beleza? Eu tava assistindo o episódio esses dias deles criando uma máquina antigravidade. Uhum. Simples assim, uma máquina antigravidade. E aí a Candace é atingida pela máquina
Só que tem um problema, a máquina não tem um botão de reverse. Muito bom. E aí ela fica flutuando. E aí a família do namorado vai na casa dela e ela tem que parecer normal pra família do namorado enquanto foi atingida por uma máquina antigravidade. Cara, Phineas e Ferb me influenciou bastante quando era criança. Nem tem como mentir. Então, assim, Phineas e Ferb, né, pra gente encerrar aqui, é justamente, tem assim, essa coisa lúdica, né? Uma fagulha de esperança nessa brincadeira aí. E criança tenta inventar alguma coisa. Na época eu tentava fazer umas coisas loucas lá, eu sempre tentava inventar alguma coisa, tanto quando era criança, o professor perguntava assim, o que você é? Eu falei, eu sou um inventor. Olha que maluquice. Mas você inventou o quê? Eu falei, tô inventando um monte de coisa. Eu tentava inventar as coisas lá, maluca. Sei lá, eu tinha uns pregos, tinha sei lá o quê. Já fiz várias coisinhas inúteis lá, mas eu fazia, ué. Exatamente. Influencia muito. Ainda influencia hoje, né? Se você colocar uma criança pra assistir isso e não Peppa Pig, sei Vai lá. adorar. Então você Exato. vai gostar. A gente ainda precisa resgatar um pouco isso. A vida adulta tirou um pouco essa coisa nossa, infelizmente, né? De você realmente ter a imaginação ativa. Não da gente. Não da Não gente. da gente, a gente continua. Eu A gente continuo joga uma RPG. criança. A gente joga RPG, É a aquela gente tem parada imaginação. do. Sei lá, eu tava falando com a minha esposa. Eu vou fazer um exercício mental pra você e pra todo mundo que tá aqui pra gente terminar, então, desculpa. À vontade. Imagina só uma rua à noite e tem um carro. O carro ele é preto, mas ele é aquele preto, sabe, que ele vai absorvendo. Então, se você olhar ele vai absorvendo a luz. Então, se você olhar em alguns ângulos, você não vai perceber ele. Ele é quase um Batmóvel, sabe? Ele é um carro antigo. Ele é um carro antigo, bonito, clássico, aquele carro que você daria um dinheiro danado nele. E um cara vai andando na rua devagar, até chegar, devagarzinho, e abre ele com toda pose e tal. Ele não tá com pressa, aquele beco escuro não tem ninguém além dele. Aline, vamos falar a verdade. Você imaginou o beco escuro? Você entrou nessa história? Entrei. Quando a gente cresce, a gente acaba perdendo essa parada. Então, a gente só. Tá, um beco escuro. Beco escuro. Você não consegue imaginar, você não consegue criar, você não Você já consegue pensa, quando você entrar fala nessa em parada. beco escuro, você já tá pensando no ladrão, você já tá pensando na roupa que deve estar pendurada, Imagina tudo, o gato andando na rua, os prédios, a rua no chão. Então, é isso, é um exercíciozinho de imaginação. Para a gente terminar, porque eu sei que a ficção ainda nos influencia. ainda nos influencia. E eu espero que continue nos influenciando a nova geração a seguir carreira, viver ciência, criar coisas novas, né? Eu acredito que a nova geração ainda pode ir além, combater zumbis no futuro, né? Eu Sim, acredito fazer que muito mais do que nossa geração fez, né? Eu acredito nisso. E, querendo ou não, The Big Bang Theory que foi falado, comentado, mas a gente não falou do mais importante. Quanto de gente The Big Bang Theory inspirou a começar a estudar por conta deles? exatamente. Pessoa, não, eu quero fazer física, não, eu quero Mano, estudar tem um química. astronauta. Tem astronauta, cara. Quero ser astronauta e pronto. Eu espero que o Correio das Quintas incentive pessoas lá com o Astrogildo a ser um astronauta. Porque o Exato, Astrogildo é mó legal. que nome. Eu juro que se eu encontrasse essa pessoa que criou, eu ia bater nela. Mas como fui eu, então eu não vou falar nada. Senhoras e senhores de honrosa. Muito obrigado, gente. Um forte abraço para todos vocês que aguentaram não sei quanto tempo. Quando a edição final terminar, eu vou regravar essa frase para dizer a quantidade de horas que vocês me ouviram. Muito obrigada, João, mais uma vez por você estar aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo, você sabe. E eu espero você no próximo episódio também. Eu agradeço muito a todos que estão ouvindo agora. Um beijo, isso aí. pessoal. Tchau, gente. Até mais.